O fracasso de Felipe Coutinho lá do canal Futdocs, então bora lá reagir, deixa teu like, se inscreva no canal, comenta aqui embaixo e vamos lá. Barcelona, Barça. Só de ouvir esses nomes, imagens de lendas do futebol já vem na sua Aí, duas lendas, Puyol e Xavi, tá louco. cabeça. Como exemplo, Messi, Messi, Ronaldinho, R10, monstro. Neymar, Rivaldo, Romário, Daniel Alves e até pode ter mesmo o Ronaldo Fenômeno. Daniel Alves fez besteira depois que se aposentou, fez, mas jogou muita bola no... Mas o que aconteceu com o gigante que dominava o mundo do futebol? Imagine um clube que já foi temido por todos, agora lutando contra a falência, o fracasso e até a humilhação. Uma queda tão dramática que você não acreditaria nem se visse com seus próprios olhos. E no centro desse colapso pinta um nome inesperado, Felipe Coutinho. Você deve estar se perguntando o que isso tem a ver, e a resposta é tudo e nada ao mesmo tempo. Felipe Coutinho Correia nasceu em junho de 92, na vibrante e colorida cidade do Rio de Janeiro. Desde muito jovem ele já mostrava sinais de talento especial. Aos 6 anos de idade foi matriculado na escolinha futsal do Clube dos Sargentos no Rio de Janeiro, onde ele rapidamente se destacou. Com apenas 7 anos ele já era o artilheiro da Liga de Futsal no Rio de Janeiro, jogando pelo time da Mangueira. Mas por que isso é o ponto-chave da carreira dele? Simples. Porque muitos dos maiores jogadores do mundo, como Ronaldinho, Ronaldo Fenômeno e Romário, começaram suas jornadas no futsal antes de se tornarem lendas nos gramados. O futsal, com a sua necessidade de controle de bola e habilidade de técnica para fugir das marcações, é a prática perfeita para os futuros craques do futebol. E o Coutinho, com a sua habilidade e visão de jogo excepcionais, parecia destinado a seguir o mesmo caminho. Em 99 ele trocou as quadras pelos gramados do Vasco, e as suas pernas continuaram brilhando e se destacando mais do que todos os juniores. Dominando campeonatos nas categorias sub-12, sub-13 e sub-14, ele se destacava como um dos jovens mais promissores da sua geração. E então, aos 17 anos de idade, ele deu seu primeiro grande salto. O Vasco da Gama subiu ele para o time profissional, onde não só estreou, mas também teve um papel crucial para ajudar o clube a voltar para a Série A do Brasileirão. Durante sua breve passagem pelo Gigante da Colina, jogou 43 jogos e marcou 5 gols, deixando uma marca bem memorável para o clube. Mas a verdadeira reviravolta na carreira do Coutinho vem em 22 de julho de 2008, quando o Vasco anunciou a sua venda para a Inter de Milão por apenas 3,8 milhões de euros. Imagina o cenário, uma jovem promessa brasileira de apenas 18 anos chegando na poderosa Inter de Milão, que tinha acabado de conquistar a Champions League e o tricampeonato italiano. As expectativas eram imensas e a disputa de posição era enorme, mas a realidade foi bem mais dura do que parece. Na Inter, Coutinho enfrentou barreiras físicas e psicológicas inesperadas. Lesões e um plantel já em envelhecimento e em declínio dificultaram muito a sua ascensão, sem contar as trocas de 6 técnicos diferentes durante a sua passagem. Caramba! Entre 2010 e 2013, ele fez só 47 jogos pela Inter de Milão, mas raramente teve a chance de mostrar todo o seu potencial. E foi durante o empréstimo ao Espanhol em 2012 que o Coutinho teve a oportunidade de jogar como titular na La Liga. Sabe que é do Espanhol não, hein, galera? Mas mesmo assim, o clube que já lutava para sobreviver, vencendo apenas 2 dos 38 jogos naquela temporada, foi de Série B e o Coutinho não pôde fazer nada. Nesse momento você consegue imaginar o psicológico dele, né? Por todos os clubes que passou na Europa, não conseguiu vestir a camisa de verdade. O sentimento de fracasso, de impotência já tomava conta da cabeça do garoto. A vida estava cada vez mais difícil. Em meio a lesões e dificuldades de adaptação, ele parecia estar perdendo o brilho que tinha feito dele uma das maiores promessas do Brasil naquele momento. Mas então veio a virada de chave histórica de carreira do Coutinho. Aquela que transformou ele num verdadeiro craque de bola e a sensação de Copas do Mundo. Em janeiro de 2013, o Liverpool viu alguma coisa no Coutinho que os outros clubes não viram. Por apenas 8,5 milhões de libras, ele se mudou para a Premier League e logo de cara vestiu a camisa pesada número 10. Para muitos europeus, isso parecia mais uma transferência comum e bem subestimada, e a mídia deixava a todo instante isso bem claro. Até mesmo os torcedores do Liverpool estavam com o pé atrás, dizendo que, praticamente achando que ele seria apenas mais um brasileiro fracassado e que também não conseguiria salvar o Liverpool da má fase. Mas aí que a história fica melhor. Eles estavam prestes a quebrar a cara de uma forma, meu amigo, que nem eu consigo explicar. Enfim, logo na sua primeira temporada, o Coutinho encontrou seu ritmo perfeito e o seu lugar no meio do campo do Liverpool.
Ele marcou 8 gols em 13 jogos, uma coisa bem impressionante, porque quem era o artilheiro do time até então era o Luizito Soares, que tempos depois faria história no Barcelona. E nessa temporada, meu amigo, o Coutinho colocou o Soares no bolso. Aos poucos, jogos após jogos, Coutinho estava se transformando em uma superestrela, atraindo olhares e elogios de todo o mundo europeu, principalmente da própria torcida que tanto subestimou ele. No sistema do Klopp, Coutinho tinha um papel. Galera, o que o Klopp refinou o talento do Coutinho na época de Liverpool foi incrível que esse cara conseguiu extrair do Coutinho nessa época. É inacreditável que o Coutinho conseguiu fazer lá no Liverpool, nos anos dele por lá, tá doido. Papel principal em criar chances de gols e até finalizações fora da área, e isso funcionava de uma forma que nem mesmo o Klopp conseguia entender. Curiosamente, essa ascensão aconteceu no mesmo tempo que Neymar começava a brilhar no Barcelona ao lado de Messi, criando uma narrativa de rivalidade e até mesmo de admiração entre os dois brasileiros naquele momento. O Liverpool se tornou o palco onde Coutinho poderia finalmente mostrar todo o seu talento, fazendo shows a toda a rodada da Premier League. A sua habilidade com a bola, uma vez que passou muito tempo no futsal, a visão de jogo e capacidade de marcar gols de fora da área, isso era muito massa, ver o Coutinho jogar no ele um dos jogadores mais empolgantes da Europa. O camisa 10 não apenas se estabeleceu como um dos melhores jogadores do Liverpool, mas também começou a atrair muito a atenção de grandes clubes europeus. Do o Real Madrid tava querendo contratar ele, caramba, tava sabendo dessa daí não. Barcelona para se juntar ao PSG. O seu objetivo era sair das amarras do Messi e finalmente conseguir conquistar a tão aclamada bola de ouro e se tornar o melhor jogador do mundo. Dito isso, a necessidade do Barcelona de repor a posição de um craque com outro craque era o objetivo. Então finalmente chegou a oferta que mudaria tudo. Oferta que arrombaria os cofres europeus de transferências. Em janeiro de 2018, o Barcelona pagou uma quantia astronômica de 160 milhões de euros para trazer o Coutinho ao Camp Nou. As expectativas... Caramba, galera, o Coutinho saiu da Inter de Milão por 8 milhões para ir pro Liverpool, e o Liverpool foi lá e vendeu ele por 100 milhões pro Barcelona. Tá louco, o Barcelona gastou muita grana na época para comprar o Coutinho, e o Liverpool ganhou muita grana nesse negócio, tá louco. Eram altíssimas. Eu lembro que até hoje eu fiquei feliz por essa transferência, eu também, ó. Mas ao mesmo tempo que eu achei muito arriscado, porque o Coutinho estava numa fase extremamente positiva no Liverpool. Enfim, o Coutinho seria o novo maestro do meio campo ao lado do Messi, o jogador que ajudaria a levar o Barcelona a novas glórias. Mas ao invés disso, o que se seguiu foi um dos maiores e mais caros desastres da história do futebol. Coutinho lutou tanto psicologicamente quanto fisicamente para se adaptar ao estilo de jogo do Barcelona, e as lesões continuaram a tirar o seu sonho. Apesar do seu bom ritmo na La Liga, marcando 13 gols em 18 jogos, a pressão imposta por parte da imprensa, dos torcedores e da diretoria para justificar o seu preço colossal pesava muito sobre ele. E assim, o que era para ser uma parceria de sucesso se tornou um pesadelo. A má gestão do clube, aliado ao enorme investimento em Coutinho que não rendeu os frutos esperados, contribuiu para o declínio financeiro e esportivo do gigante Barcelona. O pior de tudo é que a verdadeira história está só começando. Agora vamos entrar nos bastidores, descobrir os segredos da gestão do Barcelona e descobrir como um dos jogadores mais promissores do mundo se tornou parte de uma das maiores tragédias financeiras e esportivas do futebol moderno. No centro de toda essa falência, vemos decisões financeiras desastrosas por parte da diretoria do Barcelona, a mando de José Maria. A contratação de Coutinho não foi um caso isolado, mas uma parte de uma sequência de investimentos gigantescos que não renderam frutos como eram esperados. E só para constar, o técnico Valverde, que estava no Barcelona no atual momento que o Coutinho foi contratado, disse que não era favorável a essa contratação, que não conseguiria achar um esquema de jogo para beneficiar o próprio Coutinho, porque isso tiraria o próprio papel do Messi. Mas mesmo assim, a diretoria do Barcelona decidiu contratar e passar por cima de toda essa decisão. Além do Coutinho, o Barcelona também gastou uma porrada de dinheiro em jogadores como Dembélé e Griezmann. Nossa, o outro não jogou nada. Griezmann, Messi, Suárez, tá louco, Neymar, pelo Barcelona. O trio MSN. Mas essas transferências foram feitas sem nenhuma estratégia, sem nenhuma ideia clara de integração ao time, também sem considerar as necessidades reais que a equipe estava enfrentando naquele atual momento. A situação foi imediatamente agravada por contratos inflacionados e uma folha salarial que rapidamente se tornou insustentável, tendo até a saída do ídolo Messi sendo decretada. O Barcelona estava pagando salários enormes para muitos jogadores, colocando uma pressão financeira que se tornou impossível de gerir, especialmente quando os resultados em campo não correspondiam às expectativas. A pandemia de 2020 apenas intensificou essa crise, reduzindo drasticamente as receitas do clube e expondo ainda mais suas vulnerabilidades financeiras.
Mas foi nesse ano que o Coutinho foi emprestado para o Bayern de Munique, que herdou a camisa 10 e conquistou a Champions League com o time. Foi uma passagem rápida, deu uma ataca no... e alguns momentos que o Coutinho pôde se soltar em campo, Barcelona depois. Alguns lampejos do seu talento. Porém, a pressão psicológica, marcada de tudo que tinha acontecido, ameaçava cada vez mais o seu desempenho. Quem é que não se lembra do vexame de 8-2 do Bayern de Munique em cima do Barcelona? Tá louco. No vexame de 8-2 contra o seu antigo clube, o Barcelona, o Coutinho pôde marcar 2 vezes, além de ter feito 38 jogos e 11 gols. Com 2 gols, tá doido. Mas infelizmente, de volta ao Barcelona, dentro de campo a pressão sobre o Coutinho era enorme. Ele era constantemente comparado ao Neymar e ao Messi, e era esperado para resolver os jogos sozinho, uma coisa que raramente conseguiu fazer, por conta das lesões e da falta de adaptação ao estilo de jogos de 5 técnicos diferentes que passaram no Barcelona entre 2018 a 2022. Os torcedores, ansiosos por um novo ídolo e ainda muito chateados com a saída do Messi, se tornaram impacientes, e as suas frustrações eram totalmente direcionadas ao Coutinho. Enquanto isso, a diretoria do Barcelona continuava a tomar decisões controversas. A venda do Neymar para o Paris Saint-Germain por 220 milhões de euros foi um divisor de águas. Mesmo que tenha proporcionado uma injeção financeira gigantesca no caixa do Barcelona, a falta de planejamento sobre como reinvestir esse dinheiro levou a aquisições impulsivas e mal pensadas. A contratação do Coutinho por um valor recorde foi vista como uma tentativa desesperada de preencher o vazio deixado pelo Neymar, mas sem um plano estratégico para integrar no estilo de jogo. As consequências dessas decisões foram devastadoras. O Barcelona, que foi uma potência no cenário europeu, começou a mostrar sinais de queda tanto na La Liga quanto nas competições europeias. A humilhante derrota para o Bayern de Munique de Coutinho por 8-2 na Liga dos Campeões foi um ponto baixo que expôs toda a fraqueza do clube. E isso não era uma das maiores derrotas do Barcelona na história, uma metáfora para a queda de um império que o próprio Barcelona construiu durante tantos anos. Em meio a toda essa turbulência, o Coutinho foi frequentemente usado como símbolo do fracasso da diretoria. Seu alto custo financeiro e o seu baixo retorno no campo se tornaram um ponto focal para todas as críticas dos torcedores e também da mídia. No entanto, a única verdade é que Coutinho foi tanto uma vítima quanto um participante nesse cenário. Ele foi completamente arrastado para um ambiente de alta pressão sem o Neymar e posteriormente sem o Messi, expectativas irreais e uma administração caótica que não soube como aproveitar o seu talento. A renúncia do diretor do Barcelona, José Maria Bartomeu, e a eleição de Joan Laporta trouxeram um raio de esperança para o Barcelona. Laporta prometeu reformas e uma abordagem mais justa para devolver o Barcelona à sua antiga glória, mas a herança de problemas financeiros e contratuais deixada pela antiga gestão não seria nada fácil de resolver. Uma das primeiras medidas do Laporta foi tentar negociar reduções salariais e vender jogadores que não estavam entregando o valor esperado. E é claro, o Coutinho, apesar do seu desejo de se provar ao Barcelona, foi colocado na lista de transferências. A sua saída parecia inevitável, mas encontrar um comprador realmente disposto a assumir o seu alto salário e pagar um valor alto de transferência não seria uma tarefa nada simples. Enquanto isso, a equipe técnica se esforçava para encontrar uma maneira de usar o Coutinho de forma que ele pudesse ajudar no meio-campo. Sob a gestão de Ronald Koeman, o Coutinho teve alguns bons momentos, mas ainda estava longe de se justificar o investimento pesado feito nele no início de 2018. A verdadeira história de Philippe Coutinho no Barcelona é uma lição sobre consequências de decisões impulsivas e má gestão. Ele chegou com a promessa de ser um salvador, mas encontrou um clube em total caos. A sua trajetória se tornou um exemplo de como até os maiores talentos podem ser ofuscados por uma administração totalmente desastrosa de um clube de futebol. Para os fãs de futebol, a queda do Barcelona serve como um lembrete de que sucesso não pode ser construído apenas com dinheiro. Precisa-se de planejamento e, acima de tudo, responsabilidade. Philippe Coutinho, com todo o seu talento, foi pego no olho de um furacão que ele, sozinho, não poderia controlar. E agora, com 31 anos, se encontrou em um lugar bem inesperado. Foi pior que o Klopp falou pro Coutinho na época pra ele não sair do Liverpool, porque ainda não era a hora e tal de sair do Liverpool, mas ele queria porque queria ir pro Barcelona e acabou dando o que dando, né? Uma das piores contratações, aí era pra ser uma das maiores contratações e acabou sendo uma das piores contratações do futebol. É incrível, mano. A chegada de Philippe Coutinho no Aston Villa parecia um capítulo de redenção para o jogador que muitos já consideravam perdido.
Em janeiro de 2022, quando Coutinho foi emprestado ao clube da Premier League, o mundo do futebol ficou em choque. Ele reencontrou o seu ex-colega de Liverpool, Steven Gerrard, agora treinador do Aston Villa, em um cenário que prometia reviravoltas emocionantes. Para muitos, essa mudança era a última chance de Coutinho provar o seu valor e calar totalmente os críticos que duvidavam do seu talento. No Aston Villa, Coutinho foi recebido como herói. Os torcedores esperavam que ele trouxesse de volta aquela magia que ele tinha mostrado no Liverpool. E no começo, ele não decepcionou. Em sua estreia, Coutinho marcou e deu uma assistência em um eletrizante empate de 2-2 contra o Manchester United, reacendendo as esperanças de que ele poderia ser a estrela que o Villa precisava. Esse desempenho avassalador fez com que muitos se perguntassem: será que o mágico brasileiro, finalmente encontrou seu lar? Porém, a realidade rapidamente trouxe novos desafios. Apesar de alguns momentos brilhantes no Aston Villa, a inconsistência e as lesões continuaram a assombrar. A pressão para justificar a transferência permanente, que custou cerca de 20 milhões de euros, tornou-se um fardo pesado. Nossa, mano, 20 milhões de euros, caramba, muito baixo o valor. A perdoar falhas. E cada partida se tornava um teste de sobrevivência para o Coutinho. Então, em 2023, um novo e inesperado capítulo se abriu. Coutinho foi emprestado ao Al Duhail, um dos principais clubes do Catar. A notícia foi recebida com surpresa e com muita controvérsia por trás de tudo isso. Muitos se perguntavam se isso significava o fim da carreira do Coutinho e o fim do seu futebol em alto nível. Seria essa mudança para uma liga menos competitiva um sinal de que o Coutinho tinha desistido totalmente de competir entre os melhores do mundo? Ou seria uma estratégia totalmente calculada para fugir da pressão e realmente encontrar o seu ritmo novamente? Pois é, no Catar, Coutinho encontrou um ritmo de vida e um nível de competição totalmente diferentes. Longe dos holofotes implacáveis da Europa, ele teve a chance de se recuperar fisicamente, tanto quanto também mentalmente. No entanto, a dúvida persistia. Ele estava fugindo das expectativas ou estava se preparando para um retorno triunfal? Para muitos, e para os seus fãs, é claro, como eu, cada jogo no Al Duhail era uma mistura de esperança e muito ceticismo. Mas o que vem a seguir pode ser a reviravolta que todos estavam esperando. A possibilidade de Philippe Coutinho voltar ao futebol brasileiro começou a ganhar força. E com apenas 31 anos de idade, uma idade em que muitos jogadores, lembrando que ainda estão no seu auge, essa perspectiva traz um misto de excitação e também de nostalgia. Já também tendo confessado várias vezes a sua intenção, que é voltar para o clube que revelou. Porém, as recentes controvérsias do Vasco, entre a SAF, a direção e toda a presidência, pode afastar ou também prolongar esse tão estimado retorno. Atualmente no Aston Villa, mas emprestado ao Al Duhail do Catar, ele repensa cada erro que tomou na sua carreira. Com a idade de muitos craques do futebol que ainda estão no auge das suas carreiras, Coutinho enfrenta decepções. As lesões, as expectativas não correspondidas e a pressão constante deixaram marcas profundas, não só na sua trajetória, mas também na sua saúde mental. Em entrevista recente, Coutinho desabafou: "Às vezes me pergunto se poderia ter feito algo diferente. O peso das expectativas e a pressão eram imensos. Sinto que nunca tive a chance de realmente mostrar o meu verdadeiro potencial no Barcelona. Todo mundo sabe disso. Foi um período bem difícil que me ensinou muito, mas também me deixou muitas cicatrizes. A partir dali, minha carreira começou a desabar junto com o meu psicológico. O meu sonho era que tudo isso tivesse sido diferente." É triste, galera, porque quando o Coutinho saiu do Liverpool pra ir pro Barcelona, eu tava torcendo muito pra ele, mano, muito. Falei, nossa, porque eu assistia o Liverpool, né, lá na Premier League, né, eu olhava o jogo dele assim, eu ficava igual como eu estivesse assistindo o Neymar pelo Barcelona, maravilhado com o talento que ele tinha com a bola de drible e tal. Aí eu falei, não, acho que o Coutinho vai pro Barcelona e tal, vou jogar muita bola, só que acabou tendo a lesão, a pressão e tal, da mídia em cima dele, porque ele foi um cara muito caro, que custou ao Barcelona, mas acabou que não deu certo. E agora ele voltou agora pro Vasco, né, sendo emprestado do Aston Villa pro Vasco, e até o momento ainda não tá jogando bem pelo Vasco, acho que ele tá com 2 a 3 jogos pelo Vasco, ainda não mostrou ainda, como falar, um nível ainda parecido do que ele tinha ali pelo
pelo Liverpool, e ali um pouco ali pelo Bayern de Munique, né? Depois que ele foi emprestado do Barcelona pro Bayern de Munique, ele jogou uma bola bacana. Então até o momento ainda não tá jogando muito assim pelo Vasco. Bora ver o resto da temporada aí, que tem pela frente aí, que eu quero ver. Mas eu queria muito que o Coutinho voltasse a jogar tão bonito como ele jogava pelo Bayern, como ele jogou pelo Liverpool, principalmente. Futuramente eu queria muito que ele pudesse jogar a Copa de 26 junto com o Neymar, porque tipo, ele e o Neymar eram os dois caras que tipo, a gente achou que daria uma Copa do Mundo pra gente. O Neymar ainda acredita que vai dar uma Copa do Mundo pra gente, e o Coutinho, se não tivesse acontecido isso tudo com ele, eu acho que ele também conseguiria estar em alto nível aí, com o Neymar e tudo, jogando essa bola que ele sempre soube jogar e trazendo uma Copa do Mundo pra gente, como eu falei antes. Mas é isso, galera, o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui embaixo o que você achou do vídeo, deixa teu like, se inscreva no canal, me siga também no Instagram que vai estar aqui embaixo. É isso, obrigado por ter assistido, valeu, até a próxima, fui!